Quando eu falo de autoestima, tem a ver mesmo com a pessoa ela se sentir, ela olhar para si e gostar, independente de qualquer coisa. Às vezes existe uma tendência das pessoas associarem diretamente a autoestima com a questão da imagem. Ela sim é importante, a gente não tem que subestimar ela tem uma importância por quê? Porque ela afeta as nossas emoções, só que a gente tem que entender que nós somos muito mais do que uma imagem, a gente é muito mais do que qualquer coisa externo, porque a nossa autoestima, ela vem de dentro, a gente tem que trabalhar essa relação. A pergunta do café de hoje é a respeito do porquê eu escolhi esse tema, autoestima, para trabalhar no meu trabalho no dia a dia, nos meus processos, tanto de imagem quanto desenvolvimento pessoal, trabalhos também empresariais com equipes gerenciais. A autoestima, ela é muito importante porque ela influencia diretamente a percepção de autoimagem que nós temos. E isso acaba se relacionando com a forma como nós processamos tudo que acontece na nossa vida. Como nós nos vemos e, consequentemente, como nós percebemos as coisas, as situações, os movimentos que são feitos. Dependendo do temperamento, essa autoestima, essa percepção, ela pode ser mais sensível ou não. Mas, independente dele, é importante a gente entender que, sim, a autoestima ela é extremamente importante nesse processo de autoconhecimento e até mesmo para nós entendermos e respeitarmos o outro, trabalharmos com o conceito de empatia. Por que empatia, Zigrid? Eu percebo muitas vezes que existem pessoas que, até mesmo dependendo do seu temperamento, têm uma comunicação mais agressiva. Essa comunicação, muitas vezes, ela afeta a autoestima de quem ouve. Aí tem pessoas que podem dizer, mas isso é frescura, isso é besteira, a pessoa ela é cheia de mimimi. Enquanto que, na realidade, não é assim que funciona. A autoestima é algo muito delicado e que ela se relaciona muitas vezes com eventos do passado, muitas vezes com eventos da infância, que a pessoa teve alguma situação que fez com que ela tivesse alguma trava em algum momento da vida dela por alguma exposição que ela teve, às vezes por alguma brincadeira. Muitas vezes até mesmo em casa, no ambiente familiar, às vezes sem querer e por falta de conhecimento mesmo, muitas vezes algumas brincadeiras causam traumas sim e que afetam essa percepção que está relacionada com a autoestima. E eu nem estou falando da questão associada com a imagem, porque não é esse o objetivo. Quando eu falo de autoestima, tem a ver mesmo com a pessoa ela se sentir, ela olhar para si e gostar, independente de qualquer coisa. Às vezes existe uma tendência das pessoas associarem diretamente a autoestima com a questão da imagem. Não é esse o foco agora, nesse momento que eu estou falando. Estou falando de você gostar de si mesmo, independente de qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Acontece alguma coisa, a gente sempre, logicamente, tem que trabalhar no sentido de nos sentirmos bem com a imagem que nós vemos refletida. Inclusive, aqui no canal eu já abordei várias vezes esse tema. Quem já me acompanha há um certo tempo deve lembrar da vez que, por exemplo, eu falei do cílio, que eu tive um problema alérgico. Para quem não assistiu, qual foi a moral da história ali, né? O fato de eu não me apegar com um problema que eu tive, que foi estético, eu estava num evento, que tinham muitas pessoas, que me causou um desconforto físico e também foi um negócio que ficou bem estranho na época. O fato de eu trabalhar a minha autoestima, isso fez com que eu não me abalasse emocionalmente, porque essa relação, também eu sempre falo sobre isso, né? Dessa relação da nossa imagem, que ela sim é importante, a gente não tem que subestimar ela tem uma importância, por quê? Porque ela afeta as nossas emoções, só que a gente tem que entender que nós somos muito mais do que uma imagem, a gente é muito mais do que o cabelo, a gente é muito mais do que um cílio, a gente é muito mais do que qualquer coisa externo, porque a nossa autoestima, ela vem de dentro, a gente tem que trabalhar essa relação. Eu, durante muito tempo e até hoje, eu trabalho com a questão da imagem associada a esse emocional, com associado também à realização pessoal. E o que eu percebo? Não tem a ver necessariamente ao quanto que a pessoa investe, se preocupa
com fatores associados unicamente com a questão estética de imagem. Contribui, fortalece, com certeza. Por que fortalece e contribui? Não estou dizendo que a pessoa tem que abrir mão disso não, tá? Porque é um momento que você, querendo ou não, você se obriga a cuidar de si, a olhar para si. Só que quando é só isso, quando fica isolado, só nesse aspecto, também não é o suficiente. A gente não fica também pleno, né? Porque a gente tem que fazer esse trabalho, mas sempre trabalhando de dentro para fora. O externo, ele contribui no sentido de ancorar, no sentido da gente colocar na nossa agenda, sim, um momento para nós, um momento para olharmos para nós, para fazermos as mudanças, no sentido de nós expressarmos aquilo que está alinhado ao que nós queremos comunicar. Lembra que isso é importante. Nós temos muitas formas de expressarmos a nossa mensagem. Nós temos diversas maneiras de comunicarmos aquilo que nós queremos. Então, dependendo do local que nós estejamos, dependendo da fase de vida que nós estejamos passando, essa comunicação, ela é importante que ela seja direcionada para ela ser mais assertiva, para nós ganharmos mais autoconfiança. Lembra que o foco sempre é interno? E não tem como fazer esse processo sem ter uma autoestima positiva, sem trabalhar com esse conceito realmente dentro para fora, de se gostar independente de qualquer coisa. Aquela máxima, né, que não tem como eu amar o próximo se eu não me amar primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como, é impossível. E quem não conhece, né, um caso de um relacionamento que não deu certo, por quê? Porque uma das partes depositava excessivamente em que o foco de atenção principal era o outro, enquanto que na realidade tem que ser eu, tenho que transbordar, tenho que me encher desse amor para poder transbordar para o outro. E isso vale para qualquer relacionamento. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso tem a ver com autoestima positiva. Por isso que é tão importante. Às vezes eu vejo em equipes empresariais pessoas assim que têm um potencial muito grande de execução, potencial até mesmo de realização, mas muitas vezes teve em algum momento da sua vida alguma programação, algum vírus, algum chip foi colocado ali e causou um problema no sistema que é a nossa mente, né? Então essa pessoa em algum momento ela chega até um certo ponto e ela não consegue ir adiante. Por quê? Porque o seu sistema de merecimento ele está prejudicado. Sempre isso se associa a uma grande frustração. Porque a pessoa, ela sabe do potencial dela, ela tem momentos que ela se dá conta disso, ela vê outras pessoas fazendo coisas que ela já pensou antes, coisas que ela sabe que tem capacidade de fazer. Só que sempre falta alguma coisa. Na hora de implementar, na hora de dar aquele passo de coragem, de fazer acontecer, ela se trava. Aí muitas vezes ela diz, nem queria tanto. Não é o momento certo, não é a hora, ou eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais um treinamento, eu preciso ter mais experiência. Então tudo isso, todas essas vozes, todos esses diálogos, eles conversam com a baixa autoestima. Então isso afeta muito a vida da pessoa. Isso também vale para a questão afetiva. Muitas vezes a pessoa ela fica num relacionamento também muito aquém do que ela desejaria, o que ela sabe que merece, porque no fundo ela não acredita de verdade que exista algo melhor. É como se a realidade fosse aquela e já está de bom tamanho aquilo. Logicamente que eu não estou falando de insatisfação, eu estou falando de comodismo associado à baixa autoestima. Por isso que eu acho tão importante trazer temas a respeito disso, trabalhar isso, porque quando a gente trabalha, eu vejo isso nas pessoas, que elas conseguem desenvolver, fortalecer a sua autoestima positiva, elas conseguem ir muito além daquilo que elas imaginavam que poderiam. E isso realmente não tem preço. E uma das formas de você trabalhar essa autoestima positiva é olhando para si, trabalhando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a sua relação com a autoimagem. E se você quer fortalecer a sua autoestima, sair desse lugar da frustração, do desânimo, muito aquém do seu potencial, baixe agora o e-book Saia da Terra do Nunca. Ele é gratuito, um presente para você e vai te ajudar a você alcançar o seu objetivo e chegar nesse lugar que você merece. E para baixar seu e-book, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo.
E sabe aquela pessoa querida, especial, que você sabe que ela pode alcançar muito mais? Compartilha com ela esse vídeo. Um beijo, nos vemos no próximo café.